são realizados quinzenalmente, sempre às quartas-feiras. A organização está a cargo do corpo docente e discente do PPGDS, né? Busca trazer exposições, discussões e debates, né, que proporcionam a entregação dos saberes, dos cursos de graduação e pós-graduação e dos diversos temas que estão sendo relevantes atualmente. O evento de hoje tem como tema Identidade, Cultura e Arte, Resistências e Transformações. Para o debate, teremos o prazer de ter conosco o professor Matheus de Moraes Cerveira. Ele é professor adjunto de Geografia na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, doutor em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, com a tese do Vale do Jequitinhonha entre a divisão pela pobreza e sua ressignificação pela identificação regional, mestre em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa e graduado em Geografia pela Universidade Federal de Viçosa. E o evento será coordenado pela professora Ana Té, e desde já nós agradecemos a colaboração de todos que colaboraram com a organização desse evento. Agradecemos à professora Marina Queiroz, diretora do Museu Regional do Norte de Minas, e a coordenação do PPGDS. Neste momento, convido a professora coordenadora da mesa desta noite, Ana Té. E o nosso convidado, o professor Matheus. Passo a palavra para a professora, que dará continuidade. Obrigada. A gente quer agradecer muito a presença de todos, aos alunos, né, que possibilitam essa estrutura aqui para a gente realizar o quarto ano pós, ao professor João Batista, que tem coordenado, né, essa atividade ao longo deste ano, e principalmente, né, a nossa ilustre presença aqui de Matheus Cervilha no nosso quarto ano pós. Já era um desejo antigo nosso, né, de conseguir fazer essa ponte entre a UFJM e o nosso programa, o Desenvolvimento Social. E no último encontro que a gente teve em maio, nós conversamos e articulamos, e é com felicidade também que esse momento está acontecendo durante as festas de agosto, né, principalmente para uma participação de alguém que pesquisa, né, já há muitos anos a geografia cultural, né, no Vale do Jequitinhonha. A gente está muito feliz de ter você aqui hoje, Matheus, e não vou ficar aqui na mesa, porque eu quero assistir de frente, mais confortável, e você fica à vontade, Matheus. No final a gente abre para o debate, para perguntas, intervenções, tá bom? Obrigada. Sim, então. Boa noite, gente. Dá para ouvir assim, né? Eu estou brigando com um problema na corda vocal, aí você ficava meio baixo, assim. Aqui quase não tem turma do fundão, né? Fazer a turma do fundão pode falar que está baixo, tá? Então, como de praxe, eu quero começar agradecendo, claro, o convite. É um prazer imenso ter Montes Claros, num evento como esse, né? De um curso de pós-graduação que eu conheço, acompanho um pouco à distância. Agradecer o convite do programa por me trazer aqui nas festas de agosto. Só consegui vir uma vez, eu vim em 2011 e nunca mais pude vir por problema de agenda, mas admiro muito as festas de agosto, Montes Claros. Eu quero agradecer assim, em específico a Ana Té, que me fez o convite pessoalmente, que eu conheço há muitos anos, né? Companheiro de debates filosóficos e sindicais, e acadêmicos, culturais, né? Bom, a Ana tinha me proposto uma conversa, que para minha alegria, inicialmente para um mestrado, mas num espaço cultural como esse. Inicialmente eu pensei um tipo de fala que até teria como público-alvo também, quem sabe, até esses movimentos culturais e tudo. Mas aí depois aqui entendi melhor, a Ana me explicou que é um debate de fato mais acadêmico mesmo, né? Que eu acho que algumas diferenças não são tão grandes, mas um debate que a gente pode fazer aqui. Acho que vocês já perceberam que o meu debate é mais geográfico, mas eu peneirei para trazer para cá outros debates, porque eu debato cultura há muito tempo,
dentro da geografia, né? Na pós-graduação, na graduação, mas acima de tudo na própria militância cultural, vamos dizer assim. Desde o movimento estudantil, eu sempre fui dos movimentos culturais na universidade, enquanto estudante. Gosto de arte, né? Escrevo poesia, toco violão amadoristicamente e sou envolvido com o mundo da arte, da cultura popular também, não só como acadêmico, né? Então é um tema que me dá muito prazer de falar sobre ele. E um outro parêntese é que se a gente não estivesse vivendo o mundo que a gente está vivendo hoje, e o Brasil que a gente está vivendo hoje, talvez até a exposição fosse um pouco diferente. Então, em algumas formas, eu adaptei algumas questões para a realidade que a gente tem hoje, né? Aos desafios para pensar o mundo hoje, o que a cultura tem a dizer sobre isso hoje, porque a cultura tem muito a dizer, e é um debate absolutamente importante para o mundo que a gente está vivendo hoje. O Data Show está meio aqui, moçada, mas eu quase não vou usar os 2 momentos, vai ser mais uma conversa, né? E eu queria começar, estava lembrando antes de vir para cá, de uma história que eu ouvi do Ivan Pancararu, não sei se vocês conhecem. Ivan Pancararu é o cacique da aldeia dos Pataxó Pancararu, que fica em Araçuaí. Não sei se ele já veio aqui, vocês conhecem eles, não? É um assentamento apoiado pela igreja de Araçuaí. Eles vieram do sul da Bahia e é uma aldeia biétnica, né, vamos dizer assim. O cacique é Pancararu, a esposa dele é Pataxó. E eles juntaram os 2 grupos, né? E é uma aldeia com muitas lutas, muita dificuldade. E o cacique Ivan é uma pessoa que eu admiro muito. E uma vez a gente conversando, ele me contou uma história, que eu queria começar com ela, bem curtinho, que é uma lenda do povo deles, né? Dos Pancararu. É uma história deles muito antiga, de que quando os jesuítas chegaram, né? Como a gente sabe, os jesuítas começaram a mudar os nomes dos indígenas, né? Começavam a batizar eles. Então, se o indígena chamava Ruyuri, ele passava a chamar José Ruyuri, algo assim. E o batismo, como vocês sabem melhor do que eu, para os católicos, é uma mudança na substância do indivíduo, né? Ele não é só muda o nome, muda toda a essência, né, do ser. Então, os jesuítas batizavam os índios Pancararu, mudando a essência deles, culturalmente falando. Um certo dia, os guerreiros caçadores dos Pancararu foi na mata e trouxe um veado, né, uma caça. E os jesuítas disseram para eles que aquele dia não podia comer carne vermelha, porque era um dia sagrado, como a gente tem hoje ainda, né? Porque não podia comer carne vermelha. Eles foram na mata, passaram um tempo na mata e voltaram com o mesmo veado de novo. E os jesuítas ficaram um pouco indignados, falaram: olha, a gente já explicou que não pode comer carne vermelha, que hoje é um dia sagrado católico. E a resposta deles foi: não, ele não é mais carne vermelha, a gente levou na mata, batizou ele, e agora ele é carne branca, a gente pode comer. Eu acho essa história genial, porque me interessa, acima de tudo, discutir cultura, identidade, arte, por exemplo, enquanto questões que não são só conceitualizáveis, né? Não basta para a gente fazer uma conceitualização do que é arte, do que é cultura. O mais importante para a gente, talvez, seja entender como elas são manejadas e vivenciadas no cotidiano concreto do mundo, né? A minha tese sobre o Vale saiu no livro há um tempo atrás, e a gente mudou o título, e o título ficou Quem Precisa de Região? Uma pergunta. Partindo da ideia de que o mais importante que entender o conceito de região era os que são mais conhecidos como portugueses, né? A gente também chama lusitanos, né? Os lusitanos, os galegos, os bascos, um monte de povos diferentes conviveram ali por 800 anos. Pós-colonização, eles instituem uma linha, uma fronteira e dizem: lá é Oriente, aqui é Ocidente, somos povos distintos. Um projeto estabelecido de poder geográfico, político e econômico, né? Quando a gente traz esse debate para o Brasil, é importante pensar que isso aconteceu também no Brasil. Então, o norte do Brasil, que era o centro civilizatório do Brasil, até enquanto a capital era Salvador, do projeto colonial, né? Com a vinda da família real, aquela história que vocês sabem, migra para o Rio de Janeiro, e aí existem jornais, estudos muito sobre isso, né? Que analisam jornais da época, pensamento social, que vão dizer que começa a se construir uma ideia de que existe um norte brasileiro, atrasado, né? Bárbaro, indolente. Então, a partir dessa construção, pode-se construir a ideia de um sul do Brasil, né?
avançado como o projeto de construção centralizada de poder político e cultural. O Nordeste vem muito tempo depois. Aí o Nordeste já vem no século XX. O Nordeste vem como uma especificidade do Norte que tem seca, mas não é o debate de hoje, né? O mais importante para a gente disso é entender que negro é, ao mesmo tempo, um estigma e, ao mesmo tempo, uma identidade. Então, essas palavras são altamente ambivalentes, né? Os negros não precisaram usar um outro termo para pegar esse termo e ressignificá-lo numa luta cultural, política e econômica para dizer que, para eles, ser negro significa outra coisa. Há um debate importante no Brasil hoje quando a gente fala da identidade, né? Quando a gente começou os projetos de território quilombola, tão fortes no Nordeste e no Norte de Minas, parte da elite brasileira dizia, mas isso é uma identidade falsa, né? Eles nunca disseram isso. Aí, isso é meio falso, você pergunta para eles, vocês são camponeses? Somos. Não, mas vocês são camponeses ou quilombolas? Como se isso fosse incompatível. Tem bons filósofos hoje debatendo isso, dizendo que o medo da elite brasileira era justamente da população brasileira ter acesso ao que a gente poderia chamar de multidentidade. Porque as elites sempre tiveram multidentidade. E isso fez delas muito forte no plano de controle simbólico, né? Você vai conversar com uma elite brasileira do interior do Brasil, uma hora ela vai dizer que ela é branca, outra hora ela vai dizer que ela é um coronel, outra hora ela vai dizer que ela é médico, outra hora ela vai dizer que ela é europeia, outra hora ela vai dizer que ela é da família de fulano de tal. Ela aciona várias identidades em algum momento do seu cotidiano de construção social. Quando essas identidades começaram a ser acessíveis, né, e plurais, a partir de grupos contra-hegemônicos, isso começou a ser questionado, continua questionado. Mas quem trabalha com isso no cotidiano sabe que isso é absolutamente concreto na realidade dos povos brasileiros. Ele vai dizer que ele é indígena, ele vai dizer que ele é camponês em algum momento, ele vai dizer que ele tem várias identidades acionadas. Em algum momento ela vai se acionar como mulher, por exemplo, mais mulher do que índia, depois mais índia, depois mais brasileira, depois mais mineira. É assim, de fato, a nossa capacidade de acionar esses poderes, né? Então, para a gente entender de fato negro ou índio como estigma ou como identidade, só é possível se a gente entender isso numa disputa de poderes simbólicos, tá? E aí eu queria fazer uma discussão que volta no Stuart Hall e em alguns outros autores que eu gosto, que partem de uma discussão do que seria a identidade para o indivíduo, para cada um de nós, né? Por que nós temos então identidade? De onde vem essa necessidade humana de construir identidade? Esses autores vão discutir com a teoria da psicologia individual, Freud, Lacan, né? Vários autores, e vão começar a discutir algumas questões importantes para nós. Se a gente não aprofundar muito na discussão freudiana aqui no meu tema, né? Para quem conhece a metáfora do espelho, né? Nós, quando nascemos, não sabemos que somos um ser só. É de alguma forma a ideia que nós somos nós e a mãe, né? E de repente, em algum momento da nossa formação de bebê, a gente começa a entender que a gente e a mãe não é o mesmo ser. Para os freudianos e lacanianos, isso é uma dor tremenda, assim, o segundo parto. Então, o desejo da criança, não sei se vocês já leram sobre isso, a criança deseja voltar a ser ela e a mãe de novo. Quem que por Freud era a figura simbólica que oprime isso? O falo, né? A figura masculina, mas não o homem. Uma ideia masculina, tem a terceira pessoa que diz, olha, você não é sua mãe, você não pode ser sua mãe de novo. Para o Freud, essa é a hora que a gente cria o inconsciente humano, né? É o primeiro grande desejo oprimido humano, que é voltar a ser a mãe também. Então você começa a criar uma identidade de sujeito. Isso é importante para a gente pensar um pouco. Os autores que hoje atualizam, dialogam, se questionam, transcendem o Freud um pouco ou muito, valorizam menos esse momento, entendem que não é de um dia para a noite, de repente você não é nada e de repente você é um sujeito, né? É um processo muito mais longo, a gente vai se tornando sujeito ao longo da vida inteira, até o fim da vida. Então que processo é esse, né? Para autores como Stuart Hall, isso se chama interpelação de sujeito. Interpelação a tomar posição de sujeito. Então o que significa isso? Como somos seres sociais, desde que a gente nasce, nós somos interpelados pelo mundo social a tomar posição de sujeito. Ah, você é homem, você é mulher, você é criança, você é brasileiro, você é baixo, no meu caso, né? Baixinho, você é alto.
Como é que você lida com essa coisa? Você é filho do fulano de tal. Então a identidade individual ela é construída justamente no processo social de interpelação cotidiana a se tomar a posição do sujeito. Quem cresceu no Brasil subdesenvolvido em determinado período foi interpelado a ser brasileiro de um jeito, uma outra geração de outro jeito, a década de 2000 outro jeito, daqui para frente outro jeito. Isso não é isolado das relações sociais do mundo. E aí vem um conceito que eu acho genial do Stuart Hall, que é a ideia de que ele já não debate mais o conceito de identidade, mas acima de tudo o conceito de identificação. Porque ele traz a identidade para o verbo. Ele traz a ideia, que é muito humana, de que a gente, em um segundo, a gente sabe quem a gente é, e daqui a um segundo a gente já não sabe de novo. É um processo contínuo de identificações. Isso é absolutamente maravilhoso e desesperador. Nós somos condenados a nos perguntar quem somos o tempo todo e o resto da vida. Mas por que isso é maravilhoso? Porque é isso que abre possibilidades da classificação ser rompida pela identificação. Porque alguém vem dizer a você, Mateus, você é isso. Eu posso até concordar, mas 10 segundos depois eu posso discordar. Isso está até na filosofia, por exemplo, do Hegel, A dialética do Hegel, que era a simbólica, a abstrata, ela estava no indivíduo, a idealista. Por que o indivíduo era dialético? Porque você nem é você mesmo, porque daqui a pouco você é outra coisa. Você é a contradição de si próprio. Porque se eu fosse só eu mesmo, eu era a mesma pessoa desde que eu nasci até o final da minha vida. A gente tem nas nossos próprios seres, na nossa identidade, as nossas próprias germes de contraposição. Quando ele trazia para as fases da vida, não é que eu concorde totalmente, mas é didático. Ele falava, a primeira fase da infância é a fase da identidade, da tese. Você concorda com o que o mundo está te ensinando, você é quase uma esponja mesmo. De repente a adolescência seria quase a antítese, então você vem, nega tudo, não concordo. A aborrecência já estava descrita lá no Hegel, com outras palavras. Depois vai vir a síntese disso na discussão dialética. Você volta a entender algumas coisas que te formaram que são importantes, mas você ainda nega algumas coisas, já é uma nova fase. Você nem aceita nem nega, já é uma síntese disso. Mas essa dialética é absolutamente fundamental na perspectiva da identidade e classificação. A gente debate muito isso hoje na questão indígena, Aquela coisa que vocês também já acompanham, que é o debate quando o índio usa uma roupa, não é índio. O índio usa um celular, olha, não é mais índio. Isso é uma classificação. Isso vem de alguma ideia que o não índio construiu do que era ser índio, claro, nessa alteridade, e aí nos trouxe a ideia do que seria ser índio. Só que esse índio não está parado, ele é um ser em movimento. Tem um amigo meu do Rio que trabalha com questão indígena, que sempre me falava assim, engraçado como de uns 30 anos para cá criou a cultura na classe média brasileira do intercâmbio, Fazer intercâmbio em Londres. Eu que sou de Belo Horizonte, aí você pega assim, eu sou um menino classe média de Belo Horizonte, aí eu vou para Londres, fico um ano lá. Quando eu volto, as pessoas não me olham, não deixam de me olhar em Belo Horizonte como um menino de classe média de Belo Horizonte, mas me olham de uma forma mais cosmopolita, Ele incorporou, eu como Mateus, como sujeito, fui a Londres, vivi um ano e voltei escolhendo as coisas que eu queria acionar da cultura de lá. E a gente consegue, com o indígena, fazer o oposto, O indígena vai e incorpora um elemento da outra cultura. Apesar do massacre de 500 anos, ele se diz índio, e alguém de fora diz, olha, você usa celular, você incorporou outro elemento, você não é indígena. Quem trabalha nessa lógica não está conseguindo compreender a complexidade do que a gente está chamando de classificação e identidade, Como a identidade, em geral, dialeticamente, é um enfrentamento à classificação. Quando eu falo com meus alunos, eles adoram, porque eu falo, olha, se não houvesse esse encontro, vocês não precisavam nem descobrir quem vocês são como juventude. Eu vim aqui e falava, moçada, anota aí, Ser jovem é. Aí eles anotavam, pô, fantástico. Assim. Mas cada geração é uma geração. O choque de geração é um grande problema para a humanidade. Mas ele é maravilhoso, porque de fato cada geração vai ter que construir as suas identidades, as suas construções de períodos, Bom, é o processo que eu acho que alguns vão chamar de reinvenção de nós mesmos. É um processo altamente importante para a cultura e para a arte. Quando a gente traz isso para uma experiência brasileira, que eu queria trazer isso para o projeto do modernismo, da década de 20. Por uma razão muito importante.
a gente conhece muito pouco da teoria do modernismo. A gente conhece muito pouco, mas um pouco mais sobre a ideia da antropofagia, né? Está presente em Oswald de Andrade, vários autores que até gostam muito desse autor. Recentemente, fazendo parênteses, eu pude ir, recomendo quem puder ir, em São Paulo, na famosa peça do Zé Celso Martinez, lá do Teatro Oficina, né? Eu fui tem um mês, chama Macumba Antropófaga. É uma homenagem ao modernismo, dura 6 horas a peça. Todos nus, os atores, recomendo. Não é uma peça, é uma catarse. Quem quiser da plateia ficar nu pode ficar, eu confesso que acabei não ficando. Eu tinha até interesse, mas estavam filmando, passando na internet. Eu falei, putz. Eu confesso que como professor, eu falei, se meus alunos me veem pelado, eu vou ficar um pouco constrangido. Mas fiquei interessado, né? Eu e minha companheira ficamos pensando na ideia de ficar nus também. É uma homenagem ao modernismo. O modernismo tem uma perspectiva antropofágica, né? Não sei se vocês entendem bem o que significaria isso na época, a antropofagia cultural, ou seja, não a ideia de um fechamento ao outro. Então a gente está falando acima de tudo da alteridade da identidade, né? Eu me abro para a alteridade na perspectiva do modernismo, mas não para a construção de cópias, né? Não para a perspectiva das classificações, mas para ao encontro do outro, filtrar aquilo a partir do que eu sou, me reinventar como ser humano na minha identidade. Eu bebo, relaciono com os outros, incorporo esses elementos e me torno diferente culturalmente. O outro faz parte de mim. Por isso a metáfora da antropofagia indígena. Você sabe por que os índios comiam carne humana, né? Vocês já estudaram isso? Que era uma homenagem ao inimigo, né? Apesar de pra gente ser tão feio comer carne, eu acho mais interessante comer a carne humana de um inimigo meu morto, como uma homenagem às qualidades dele, né? Eu como porque ele tinha muitas qualidades que eu quero para mim, do que as guerras culturais hoje, onde você elimina culturalmente o outro por inteiro, né? O árabe, que é meu inimigo, é um sem saber, é um ninguém. Esse tipo de coisa é algo que a gente vai ter que enfrentar na modernidade, né? Em especial em momentos de ódios sociais como o nosso, onde o outro é o nada, né? O outro é o desprezível. Isso é um problema sério cultural. Mas o modernismo tem um outro elemento que, por alguma razão, que eu acho que eu quase sei qual é, mas não vou trazer aqui, são hipóteses, né? Foi praticamente abandonado da discussão histórica. Mário de Andrade defendia que a antropofagia tinha que vir acompanhada de um outro elemento, que era a inserção no Brasil do interior. Não sei se vocês sabem isso, está presente profundamente no modernismo. Era necessário entrar e conhecer o Brasil. Porque não era importante só conhecer o outro, a alteridade que eu vou engolir e vou transformar. Isso só era possível se eu conhecesse o próprio Brasil. Eu tenho uma caixa de gravações de áudio do Mário de Andrade, de 37. São 8 CDs que ele rodou com um gravador, gravando Folia de Reis, Boi, Aboio. É maravilhoso o trabalho dele, como ele era apaixonado pela chamada cultura popular brasileira, né? Isso era um grande pé, não era tripé, porque são 2 pés, né? Do diálogo com a antropofagia. Por que isso também é importante para os tempos de hoje, né? O que foi o tropicalismo? Alguns autores dizem que o tropicalismo foi o modernismo disponível nas ruas, o modernismo para todos. O tropicalismo foi a mesma coisa, né? O encontro de artistas com a cultura popular brasileira e ao mesmo tempo com o rock, um movimento concreto, a arte concreta, e por aí vai. Tom Zé recentemente deu uma entrevista dizendo o seguinte: a estética do tropicalismo não era nova só pelo encontro com o rock. Tem gente que acha que o novo do tropicalismo estava só pelo rock. Não, a estética, ele fala assim, ele era do sertão baiano, a estética da minha tropicalidade, do tropicalismo, estava na venda do meu avô, que eu ficava lá na venda do meu avô, vendo a cultura popular do sertão. Aquilo está pulsante no tropicalismo. Então, a gente olha a Tropicália pelo estrangeiro, mas a Tropicália é o encontro das duas coisas. Quando eu estudei a música do Vale, eu tenho uma pesquisa longa sobre música, identidade, espaço no Jequitinhonha. Eu entendi o contrário e achei bem interessante, né? Eu entrevistei os músicos que criaram uma música do Jequitinhonha, que não existia, né? Não existia essa ideia de música do Vale. Quem criou esse movimento ainda está vivo, né? Rubinho do Vale, você já deve ter ouvido falar, Paulinho Pedra Azul, Saulo Laranjeira, prestei toda essa turminha boa, adoro eles. Depois uma nova geração, Carlos Farias, que tem o Coral das Lavadeiras, né? Uma das questões, entre tantas que eu trabalhei com eles, era a influência deles musical, por exemplo.
Ao entrevistar o Rubinho, apareceu Folia de Reis, apareceu a música caipira. O Vale, como norte de Minas, é muito rico, na minha opinião, até porque ele é geograficamente uma fronteira entre o chamado Brasil caipira e o Brasil sertanejo. Está lá na música do Rubinho, né? Tem hora que parece uma viola caipira de São Paulo, tem hora que parece um sertanejo do Gonzaga, porque está tudo lá. Mas a lista não para aí não, gente. Que influências tiveram? O Rubinho do Vale fala, Jovem Guarda, Beatles, né? Eu ouvi muito Beatles, Caetano Veloso, Chico Buarque. Olha que interessante. Então, outro dia eu estava conversando com um amigo meu, antropólogo lá de professor Diamantino, que veio de São Paulo. Ele ficava meio resguardado com a música do Vale, porque ele não gosta dos fechamentos fronteiriços. Ele começou a amar a música do Vale o dia que a gente tomou cerveja, eu expliquei para ele. Os mesmos músicos que fizeram uma música regional eram os músicos que traziam a música de fora para ser ouvida no Vale. Zé Ramalho, Alceu Valença, como no interior do Brasil todo. Esse encontro é algo absolutamente importante, na minha opinião, para a gente pensar essa ideia de alteridade e identidade. Eu esqueci de falar para o computador tempo. Eu não tenho nem... Era mais ou menos 50 minutos, né, Ana? Eu vou tentar nem chegar nisso. 20, tá. Eu vou tentar não chegar, mas talvez fazer para a gente abrir o debate, né? Eu ainda estou margeando aqui para entrar na discussão. Mas eu vou tentar chegar. Um outro autor que eu gosto muito da arte, talvez alguns conheçam, chama José Miguel Wisnik, né? Cantor e professor também. Ele é artista, grava CDs, compõe, mas é professor de música também, se eu não me engano, da USP. Às vezes eu confundo, né? Ele tem um debate muito interessante para nós, que é um debate sobre o que a gente chama no Brasil da crítica ao racionalismo. Eu sou crítico ao racionalismo, que não é uma crítica à racionalidade, né? É uma crítica à racionalidade sobre todas as outras esferas humanas. Mas ele vai fazer uma discussão bem interessante para nós. Esse racionalismo, ele se inseriu na cultura popular brasileira, ele é uma realidade da cultura brasileira. A cultura brasileira ela é vivente a partir do racional sobre outras esferas. O povo brasileiro é assim. É uma discussão bem importante, na minha opinião, para a gente hoje, né? O que o Wisnik discute existem culturas como a europeia, que a gente chama europeia, que viveu durante um vasto período histórico a cultura oral, depois um vasto período histórico a cultura escrita, né? No período grego, depois desde a Renascença, uma cultura escrita mesmo, né? A cultura escrita determina os valores, difunde conhecimento, uma cultura de se ler, ter livro, depois ela tem um salto para a cultura audiovisual, né? De 30, 40 anos para cá. Segundo Wisnik e vários pensadores, o Brasil, como grande maioria da população, deu um salto da cultura oral para o encontro com a cultura audiovisual. De fato, no Brasil, a gente nunca teve uma cultura letrada instaurada com a cultura popular, né? Não há. No Brasil, você sabe quanto vende um best-seller? É desanimador falar isso, mas não sei se você sabe. Tirando o livro didático, que ninguém debate isso, mas eu debato um pouco isso. Livro didático que é best-seller no Brasil, não é Paulo Coelho. É uma máfia do livro didático no Brasil, mas é outro tema, né? Se o tema fosse educação, a gente podia falar disso. Quanto um livro vende, quando vende no Brasil, é considerado assim, sucesso total editorial, né? Vocês têm ideia? No Brasil todo. Mais ou menos 100, 150 mil cópias. Um terço de Montes Claros, né? Os caras têm uns 500 mil. No Brasil todo. Por que isso é importante para nós, né? Porque, de alguma forma, a cultura brasileira, em geral, inclusive política, vive em torno de relações não racionalistas, na minha opinião hoje. Mas isso quer dizer, então, que a gente não tem que se preocupar com o nacionalismo, né? Para o Wisnik e outros autores não significa isso. Significa que são dois problemas conjuntos, né? Na disputa simbólica que a gente está trazendo de classificações e estigmas, o que a elite brasileira soube fazer muito bem? É um jogo duplo que a gente precisa entender. Por um lado, deslegitimar e desclassificar e estigmatizar o saber oral. A gente tem que lutar contra isso. Por outro lado, ter exclusividade sobre o pensamento racional, que ela mesma estipulou como mais sofisticado. Os autores que eu leio, isso é um debate colonialista, né? Se na Europa era mais fácil ter acesso às universidades de Lisboa, no Brasil e nos países colonizados, como é que era esse acesso, né? Eram as elites brasileiras que mandavam os filhos para Lisboa.
era uma perspectiva muito mais concentrada. Onde surgiu a primeira universidade do mundo? Você sabe? Talvez você tenha a pista. Foi no mundo árabe. A primeira instituição de saber ensino superior foi no mundo árabe. E a gente às vezes tem uma ressalva de que a academia é um saber exclusivamente eurocêntrico, né? Eu questiono muito isso. Os alunos de mestrado lá nos estudos orais falam: ah, mas a academia é muito isso e aquilo. Eu concordo com tudo isso. Mas eu não digo assim, eu sou mais ou menos acadêmico. Eu sou acadêmico. Eu sou acadêmico, mas eu sou acadêmico diferente de outros acadêmicos. Eu debato sobre o Frei Chico, né, que vocês conhecem, muito meu amigo. Para mim o Frei Chico não é menos religioso. O Frei Chico tem outra religiosidade, mas ele é muito religioso. O Leonardo Boff é muito religioso, mas ele tem outra perspectiva. De onde vem a cultura escrita, né? Se os europeus nos disseram que vinha da Grécia, hoje a etnoescrita sabe que veio da Índia, de onde hoje é a Índia. Também, segundo os historiadores atuais, é de onde veio a matemática. E aí eu queria trazer um debate para a gente que é sobre o que a gente chama de modernidade, né? A modernidade, que é o conceito atual ocidental de democracia, né? República, ciência, filosofia, matemática, tudo isso de alguma forma juntos, nas ideias da modernidade, Estado moderno, ciência moderna, capitalismo moderno, cidade moderna, por aí vai. Essa modernidade é apresentada para o mundo hoje pelos europeus como exclusividade da Europa. Mas isso é uma farsa, né, histórica. Isso é um tema profundamente da geografia, né? O Castro está aqui. A geografia surge como ciência moderna na Europa porque a Europa trouxe um inventário de saberes do mundo para a Europa. Os viajantes, que a gente conhece, né, os Saint-Hilaire, os jesuítas, eles foram descobrindo os saberes do mundo, foram levando tudo para a Europa. Lá eles fizeram bibliotecas da Sociedade de Geografia dos Viajantes, por isso lá fizeram a geografia. Mas esses saberes não eram europeus. A gente classifica o povo Inca, por exemplo, como mítico, né? Só que o povo Inca, que tinha um sistema de irrigação altamente sofisticado, vivia esse sistema quando no Brasil europeu, do Império Português, fazia o que com as fezes, gente, sabe? Quando o Império Inca tinha sistemas antes de 1500 de irrigação e de escoamento de água, no Brasil se jogava pela janela, para o rio, jogava da janela na rua. E a cultura civilizatória é altamente bárbara, porque tinha uns escravos só para fazer isso. Eu ouvi falar dos escravos tigrados, né? Eles levavam baldes de fezes e urina, escorriam neles e a pele marcava pela ureia. Então eles chamam tigrados, eram chamados tigrados. Isso é altamente bárbaro, isso não é nada das bases do projeto civilizatório mundial. Então, superar a modernidade é, além de superar o racionalismo moderno, entender que as características que são negativas e positivas da modernidade são produtos do saber humano. Isso é difícil para a gente pensar, mas é importante. Eu debato com meus alunos hoje o mito de que as inovações tecnológicas acontecem em função do capitalismo. Isso é um erro histórico. Quase todos os cientistas da história da humanidade morreram pobres. Você sabia isso? Eles não inventavam coisas novas por um desejo de acumulação de riquezas materiais. Eles inventavam coisas novas que é da característica humana, ontológica humana, inventar. Ponto. A gente inventa coisas para melhorar nossas condições culturais e sociais. A realidade da relação entre ciência, saber e capitalismo é de 60 anos, principalmente para cá. Isso aqui, a história da humanidade é uma história de produzir saber e ciência milenar e mundial, não só europeu. Trazendo para esse debate, quando a gente pensa na modernidade como encontro de povos, né, ou de saberes, né, me interessa muito na discussão cultural a gente entender a diferença do que alguns chamam de multiculturalismo e interculturalismo. Também não sei se vocês têm debatido isso aqui, né? O multiculturalismo e o interculturalismo são debates hoje presentes na academia, mas que não foram criados na academia. São debates das lutas sociais e culturais dos povos. Então, se o multiculturalismo como termo ele vem lá da década de 60 e 70, né? Qual é o enfrentamento do multiculturalismo? A ideia do monoculturalismo, né? Presente em vários projetos sociais, mundiais, econômicos.
Talvez o multiculturalismo seja uma resposta, na Europa, por exemplo, ao que foi a Primeira e Segunda Guerra Mundiais, e ao que foi o fascismo e o nazismo. Há uma necessidade absolutamente imensa e absurda de construir perspectivas plurais de cultura pós-absolutismos fascistas, né? Mas por que então do multiculturalismo a gente dá um salto na década de 80 e 90 para um debate que se chamaria interculturalismo? O multiculturalismo começa a ser criticado também, percebendo que, apesar de melhor que o monoculturalismo, ele tem limites. Alguns limites eu vou trazer aqui para a gente debater, né? Um dos problemas do multiculturalismo, a ideia do respeito à diferença cultural fora do jogo da identidade e alteridade, criou a legitimação de relações de poder e opressão. Então, um exemplo que ficou muito famoso e gerou muitos debates no mundo, né? Aldeias africanas que cortavam e cortam o clitóris feminino para as mulheres não sentirem prazer, né? Esse debate começou a surgir do movimento cultural, do movimento feminista, perdão. Parte do movimento multiculturalista dizia: a gente não pode responder a isso porque isso é cultural. Então a gente tem que respeitar a diferença cultural de lá. Isso é um problema. Que aí autores como Goethe, que talvez vocês conheçam, que eu gosto, e outros, começam a dizer: olha, é uma subversão que a gente poderia chamar de cultura, né? Cultura não é uma adjetivação para a legitimação das coisas. Ah, isso é cultural. Cultura é um contexto, muito mais complexo que isso, Goethe e outros. Havia um outro problema no multiculturalismo que o interculturalismo tenta enfrentar, que é a ideia de que eu então estabeleça as diferenças e os respeitos às diferenças distantes um do outro. Qual é o problema disso? Então eu respeito o egípcio, por exemplo, nas nossas diferenças, mas eu não estou em encontro com o egípcio, então eu respeito a imagem que eu criei do egípcio. Eu respeito a imagem que eu criei do indígena, sem celular. As pessoas vão me respeitar culturalmente a partir de uma imagem pré-estabelecida. Se eu amanhã, Matheus, for outra pessoa, há um problema nisso. Então só há possibilidade para o interculturalismo, os respeitos culturais, na hora que a alteridade e a identidade estiverem em encontro, o tempo todo. Por exemplo, uma coisa importante que é produto desse amadurecimento, né? Porque a gente sabe, foi na transição do multi para o interculturalismo que vieram as propostas dos fóruns sociais mundiais. A ideia de uma tentativa de que os povos e os movimentos culturais e sociais do mundo se encontrassem. Alguém aqui já foi num fórum social mundial? É impressionante como ele tem limites, mas ele de fato serviu para isso. Então você encontrava um movimento cultural africano e ao invés de ler sobre ele num livro, você conversava com aquela pessoa. Um outro produto dessa transição muito famoso hoje na universidade, né? O estágio interdisciplinar de vivência. Não adianta eu respeitar simplesmente o camponês estando na cidade. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que conviver com ele. Ele tem que conviver comigo. A gente tem que construir trocas. Por que isso é importante no mundo atual? Porque o mundo da chamada globalização, ele é um mundo que não consegue mais pôr os problemas culturais debaixo do tapete. Esse é um dos problemas da humanidade hoje. A humanidade que cria, por exemplo, uma geopolítica que massacra a Síria, por exemplo, que depois, quando os sírios, desesperados para não morrer, fogem para a Europa, não conseguem ser recebidos porque a cultura cria embates. Aí a gente entender que o que a gente chama de tradição cultural também é dialético, na minha opinião. A tradição cultural pode servir tanto para resistir à homogeneização quanto para reproduzir a homogeneização. Você sabia que na Inglaterra e na França, moçada, estão existindo um movimento muito contemporâneo onde a elite branca de Paris está mudando de Paris para criar uma nova cidade que seja o quê? Aquela cidade da Paris branca, da elite dos ministérios do Temer. Eles não conseguem lidar com o multiculturalismo, com o interculturalismo de Paris e de Londres. Eles querem manter aquela tradição. Só que é uma tradição alicerçada no máximo, e olha que não nisso, no multiculturalismo. Na hora que os árabes aparecem na Europa, vira um problema grave. Na hora de dialogar de fato nossos problemas como ser humano, há um problema grave nisso. Né? O Milton Santos, geógrafo famoso nosso, né? Antes de morrer, ele disse uma frase, demorou uns 2 anos para a pessoa interpretar essa frase. Vocês já viram um filme sobre o Milton, da globalização, né? Quando está acabando o filme, o Silvio Tender pergunta para o Milton, né? E a gente vai mudar esse mundo? Ele fala assim,
Não, a gente vai mudar, porque se não mudar vai acabar o mundo. Aí depois ele pensa e fala assim, na verdade a humanidade, senão vai acabar a humanidade. Depois ele fala, mas na verdade a humanidade nunca existiu, né? Agora que ela está começando a existir, aí ficou aquele negócio, gente, o que ele quer dizer? Aí ele morreu logo depois, a gente falou, gente. Aí os miltonianos, que eu vivi com ele em debates na USP, eu fui em uma vez, a gente debateu o que era isso. Você entendeu que de fato era uma discussão muito interessante, já tem pistas no livro dele, Por uma Outra Globalização, né? Mas não nessas palavras, que é a ideia que de fato a humanidade, como um encontro, vivendo problemas comuns, identidades alteridades agora em choque real, é uma coisa muito contemporânea. A humanidade era uma abstração, era uma ideia, né? Pouca gente sabe, por exemplo, é muito interessante esse debate na história, de que os portugueses que vieram para cá, eles estavam divididos entre dois projetos, né? Um projeto colonial econômico, mas um projeto religioso, de uma linha religiosa bastante progressista da Igreja Católica Portuguesa, que foi a primeira ideia, segundo os historiadores atuais, de uma globalização, uma ideia de um mundo para todos. Você sabe mesmo? Só que esse projeto no processo colonial foi derrotado. E alguém vai dizer assim, não, se a gente tivesse sido colonizado por holandeses, a gente estava até melhor. Mas se a gente tivesse uma perspectiva histórica de entender que esse projeto ainda abstrato de humanidade estava presente de forma cristã e bastante avançada para alguns portugueses na época, a gente poderia entender que esse é um projeto abstrato da humanidade que agora está se realizando de forma bastante complexa. É um dos debates que a gente vai ter que ter. E se a gente está compartilhando os mesmos espaços, vamos dizer assim, eu também queria trazer para ir fechando um debate que me interessa muito, do antropólogo que tem sido pouco lido, que eu acho importante. Não sei se vocês conhecem, James Scott. É um antropólogo estadunidense bem interessante. Eu li no doutorado e ele construiu um livro que tem tudo a ver com o que eu quero debater aqui hoje, que se chama Os Dominados e a Arte da Resistência. Você está falando de resistência, inclusive a resistência enquanto uma arte, né? Porque, entre tantas coisas que ele debate nesse livro, uma coisa bem interessante para nós é quando ele faz uma diferenciação, não entre espaço público e espaço privado, como a gente faz é importante, mas entre espaço público e espaço oculto. É um conceito que ele usa. O que o James Scott vai dizer? Ele tira do confronto direto a história entre dominados e dominadores. Ele vai dizer, o confronto direto é uma das fases da dominação e da resistência. Há uma outra fase que é quase o tempo todo, a maior parte dela, onde os dominados fingem publicamente que estão sendo submissos, mas nos espaços públicos aí não tem a ver com o Estado, espaço público de Estado, né? É espaço público divisível, o espaço da representação, né? O espaço onde todo mundo se vê. Mas, ao longo do processo histórico, nos espaços ocultos, vai se construindo culturas e ideias de resistência. Então, eu finjo que eu gosto do meu patrão, depois eu vou lá e falo mal do meu patrão. Os escravos, como na capoeira, treinavam luta quando aparecia, né? O capitão do mato fingiu que aquilo era uma dança, uma religião. Ele vai chegar a defender uma ideia, por exemplo, ele parte de todos os processos mais conhecidos de dominação. O servo e o senhor feudal, os negros, a escravidão na senzala, os trabalhadores no mundo contemporâneo, as mulheres e os homens. E eu me lembro que nesse momento, já sendo filho de uma mãe feminista, que é o meu caso, já me considerava assim, sempre sensível a questões, tentando desconstruir todos os dias, né, no meu machismo aprendido na sociedade atual. Eu percebi uma coisa que era muito mais perversa do que eu imaginava. Porque nesse livro ele vai discutir que o espaço da casa, o espaço doméstico nosso, ele é um espaço oculto para quase todas as opressões. Então na rua eu, às vezes, me coloco com uma máscara, né? Isso também está no François Fanon, as discussões das máscaras me interessam. Então eu me apresento de uma forma, chego em casa e falo o oposto. Não acredito nisso, odeio isso. Talvez o Brasil esteja nesse momento, né? Isso, 80 e tantos, 90% das pessoas odeiam o Temer. Mas na rua ninguém está falando nada. Mas segundo a discussão do James Scott, isso não quer dizer que também não está acontecendo alguma coisa. Os espaços ocultos estão falando alguma coisa. Mas a casa é justamente para a mulher um espaço público da opressão patriarcal. A mulher não tem, dificilmente encontrava historicamente seu espaço oculto para construir resistências à opressão. Isso é bastante forte, na minha opinião. E aí, quando a gente dialoga com Ivan Goffman
ou até com Bourdieu, que é um autor que eu gosto, eles vão discutir que o estigma ele é social. Então, quando o estigma é social, para o Bourdieu e para o Goffman, por exemplo, é impossível responder a eles individualmente. Não é possível. Você responde individualmente em momentos esporádicos, mas só é possível desconstruir estigmas sociais se isso for feito socialmente. Nós individualmente não temos força para desconstruir algo que é coletivo. Qual é o termo que o Bourdieu usa para isso? É muito forte, né? Os estigmas estão entre as categorias que a gente criou de interpretação da realidade do mundo. Então, quando um negro quer dizer que ele não é mais feio, não basta ele dizer sozinho para ele que ele é mais bonito, o que dizem. É uma categoria coletiva de interpretação da realidade que ele seria mais feio. Então, o negro coletivamente enfrentou isso ao longo da história. As mulheres podiam se rebelar individualmente, mas só quando as mulheres entenderam que elas tinham compartilhamento de experiências como mulheres, assim como os negros fizeram na discussão da classificação, assim como os índios fizeram. Nós não somos só classificados de índios, nós somos índios porque a gente é oprimido por uma mesma história. Só nesse contexto coletivo, as resistências têm uma relação profunda com cultura, é uma cultura de resistência, e há uma relação de identidade que tenta sobrepor classificações e estigmas. Bom, se o termo do James Scott é a arte da resistência, né? Eu queria trabalhar um pouco a arte nesse processo. O Albuquerque Júnior, que é um historiador, né, do Albuquerque Júnior, escreveu A Invenção do Nordeste. Ele usa um termo que eu acho muito rico. Ele vai dizer assim: a arte é uma máquina, no sentido mais geral, mais poético até. A arte é uma máquina de produção de sentidos. A arte é uma máquina de produção de história. A arte é uma máquina de produção de cultura. Não sei se vocês já leram um livro do Garcia Marques, que se chama O Veneno da Madrugada, né? É um livro de uma sociedade muito opressora colombiana, do interior, e alguém daquela cidade começa a escrever cartas sobre todo mundo e colar nas portas das casas de forma anônima. Revelar o que seria oculto para o público. Aí a confusão está dada. Na minha época de estudante de graduação em Viçosa, alguns amigos meus, que pouca gente sabe quem é, eu sabia, né? Eu não era parte deles, mas eu era um dos cúmplices, né? Criaram um jornalzinho anônimo. Era o grupo dos anarquistas de Viçosa. O jornal chamava Molotov, imagina só. Então ele era distribuído no alto da madrugada, não tinha assinatura e soltava o verbo, né? Denunciava professores por assédio sexual e moral, fazia debates absolutamente explosivos, né? Se movimentava toda uma cultura do processo vivente. Mas me lembro que houve um debate na minha geração sobre os potenciais desse anonimato e os limites desse anonimato, né? Sobre como a gente precisa, de alguma forma, de que a cultura seja uma cultura de compartilhamento de fato, de experiências e de sujeitos. Nesse fato havia esse limitador. E aí eu queria tentar ir fechando mesmo, né? Trazendo a arte e a cultura em todo esse processo, pensando o valor da cultura popular, por exemplo, da arte nesse processo. Quando a gente está falando de estigma e de identificação, sejam os negros ou os índios, ou os nordestinos, ou os brasileiros em escala mundial, a identidade que enfrentou um estigma e uma classificação nunca seria possível, primeiro, sem a arte como elemento, como uma máquina de produção de sentido, né? Não é à toa que todos os estados nacionais modernos têm um hino nacional. Eles usam esse instrumento como construção de sentido coletivo. Mas, acima de tudo, porque a identidade não pode ser construída de forma abstrata. A identidade só é construída no compartilhamento da vida. Ela não é construída fora do cotidiano. Se você é interpelado no seu cotidiano a tomar posição de sujeito, ela só é possível se você é interpelado a ser um ser um pouco mais coletivo em algum momento, a ter o seu espaço individual em outro momento, a entender o mundo de forma intersubjetiva. Eu adoro, por exemplo, para alguém que é da geografia além do Cássio, eu me interesso pela geografia humanista, que chama a geografia fenomenológica, mas há muito tempo ela deixou de ser um foco para mim,
porque ela foca a chamada subjetividade humana. E eu comecei, na minha opinião, a perceber que o mais importante era a chamada intersubjetividade. A subjetividade ela é só entendível no intersubjetivo, no encontro de subjetividades. Recentemente eu estava vendo um depoimento de um marxista, os que eu admiro, né? Eu me auto-intitulo heterodoxo. Você já percebeu, você está marxista, Spotral, Goethe. Eu realmente me intitulo heterodoxo. Então, os prós disso eu acompanho e os ônus disso também me acompanham, né? O José Paulo Neto, que é um marxista que me interessa, porque ele tem domínio do que ele fala, né? De grande valor para pensar o mundo hoje. Um dia desse eu estava vendo o depoimento dele, ele fala assim: pessoal, toda vez que um professor disser para vocês assim, o que importa é o valor que cada indivíduo dá ao mundo, ele propôs uma atividade, né? Falou, chama esse professor para jantar no restaurante mais caro de São Paulo. Fez uma brincadeira, né? Aí você vai lá no restaurante mais caro de São Paulo, que era frequentado pelo Ulisses Guimarães. Aí vocês vão pedir todos os pratos, né? Você pede a entrada, vinhos, queijos, prato principal, prato secundário, sobremesa. Aí vem uma conta de uns R$2.000, mais ou menos. Na hora que o garçom vier te pedir para você pagar a conta, você não dizer, pô, você tira uma nota de R$10, entrega para ele e fala, olha, isso aqui para mim vale R$2.000. Aí você vai entender se o que vale é o valor que cada um dá, ou o que a gente chamaria de valor socialmente construído, que é uma construção cultural absolutamente importante para nós. Ninguém é construído fora da intersubjetividade. Por que a subjetividade isolada ela não nos possibilita avançar? Quando a gente dialoga com um autor que não é marxista, por exemplo, me interessa, né? Boaventura de Silva Santos, para ele um dos maiores problemas do mundo moderno é o que ele vai chamar de necessidade de tradução cultural. Né? Quem leu a Ecologia de Saberes. A tradução cultural não é só tradução linguística, né? É uma tradução das lacunas das dificuldades de comunicação. Se eu não parto da ideia de que eu tenho que entender a intersubjetividade, se eu vou só no subjetivo, eu sequer consigo avançar no entendimento de quais são as lacunas entre os indivíduos. O que na hora que a gente se encontra, o que eu digo é entendido de uma forma diferente por outro. Eu só consigo entender isso na intersubjetividade. Por que eu não quero ser classificado pelo outro na ideia de que o estrangeiro veio do Brasil e ele quer encontrar o país da mulata do futebol? Nós somos isso? Não. Não sei se quem viu isso, teve uns 10 anos atrás um inglês, um velho inglês fez um protesto no aeroporto do Galeão, no Rio, porque ele chegou no aeroporto e não tinha as mulatas, e ele comprou o pacote que ia ter mulata já no aeroporto. Olha o nível, assim, extrapolação total do livro. Mas vejam bem, eu falo isso com meus alunos, a gente debate isso na geopolítica, na geografia. Quando eu penso no Egito, eu só penso nas pirâmides do Egito. Se eu penso no México, eu chego no México e vou ver um cara de chapelão cantando os mariachis. Né? Eu fiquei um mês no México ano passado, eu passei 15 dias procurando mariachis. Sabe isso? Eu não achava mariachi, foi o contrário. Porque se eu não ver um mariachi, como é que eu vou contar? Eles ficam tudo numa praça só. Né? Não é assim, né? O povo mexicano é altamente plural, né? Riquíssimo. Para mim, inclusive, a cidade do México é uma das cidades mais bonitas que eu já fui, recomendo. Tem uma cultura pré-colonial maravilhosa, uma cultura espanhola colonial maravilhosa, e uma cultura moderna, contemporânea maravilhosa e riquíssima. Eu não tinha imagens sobre isso, né? Eu só conhecia o México por relações não interculturais, praticamente. Bom, para ir fechando mesmo, sabe? Eu acho que eu queria trazer o que a gente poderia chamar, eu chamei isso, é um nome talvez não muito ideal, um trabalho que eu escrevi há pouco tempo, discutindo isso com o Vale, né? O que eu estava chamando de desafio identitário. O mundo mudou significativamente, em alguns sentidos para melhor. Quando a gente estuda autores que discutem os sujeitos sociais, os protagonismos sociais, até a década de 60 e 70 no mundo, os movimentos contra-hegemônicos eram bastante reféns, entre aspas, né, de dois tipos de intelectuais. Né? O intelectual da universidade, produzia pensamento contra-hegemônico, felizmente, né? E ainda continua produzindo em algum sentido, e os chamados intelectuais dos partidões, né? Os partidos mais clássicos de esquerda, então, que também ainda são importantes, na minha opinião. Então, a Internacional Socialista, formada por partidos comunistas, pensava o mundo contra-hegemonicamente. Mas alguns autores que eu gosto, o Raul Zibek, um no Uruguai e outros, vão dizer que uma das características do mundo contemporâneo contra-hegemônico é que outros grupos sociais começaram a produzir seus próprios pensadores. Então você vai ter o movimento indígena formando seus próprios pensamentos, os movimentos de cultura popular. Eu visitei no México
um território zapatista, tive esse privilégio de entrar no território zapatista. Uma experiência maravilhosa, né? Que ele não é um território nacional, eles são autônomos ao Estado, né? O Estado mexicano não entra lá. Foi riquíssimo isso. É uma discussão interessante, eles têm seus próprios intelectuais, em diálogo até com os intelectuais marxistas, né? Como é o subcomandante Marcos. Você tem, por exemplo, um movimento no Vale de Jequitinhonha que eu acho maravilhoso, foi um tema de estudo para mim, né? O movimento cultural do Vale, que construiu uma ideia de Vale da Cultura identitário, em contraponto a um Vale da Miséria classificatório, estigmatizador, pensando seus próprios formadores de opinião. Você tem um movimento que me interessa nos urbanos, que é o 5% favela, por exemplo, que colocou os moradores da favela como protagonistas do seu pensamento. Mas isso também tem um lado bastante perigoso, que tem sido felizmente debatido, né? No Vale de Jequitinhonha era comum uma hidrelétrica como Irapé, que é absolutamente avassaladora, patrocinar eventos de cultura popular do Vale. É fácil você ver o governo do estado, como era do Aécio, manejar a ideia de que o Vale é da cultura. Olha, vocês são lindos, vocês são super da cultura. E dá-lhe, qual era o discurso da Anastasia, né? A vocação do Vale é energética. Quais os projetos para o Vale? Energia, via mineração hidrelétrica, carvão e os minerodutos. O movimento 100% favela é um movimento maravilhoso. Não tem que se regredir nesse protagonismo social. Mas já tem alguns percebendo que para a elite é muito fácil hoje aceitar esse movimento. A gente começa a naturalizar o fato de pessoas terem fazendas do tamanho de um estado no Brasil e terem pessoas que moram num barraco na favela. Aí fique 100% favela, desde que você continue favela, enquanto estigma, enquanto classificação, enquanto lugar no papel social. Então, se o processo colonial estabeleceu categorizações, né? Negros e índios, negro escravo, índios, servos, o protagonismo social de identificação não pode se abster também de discutir que papel social a gente vai cumprir no mundo, em integração, no mundo globalizado. O Vale de Jequitinhonha é o maior contínuo de eucalipto do mundo. Nós somos o maior produtor de celulose do mundo e dos países onde menos se lê no mundo. É esse papel que a gente quer cumprir no mundo. Esses são os papéis que a gente quer cumprir no mundo, são fundamentais para nós. Bom, eu vou terminar aí de ressaltar. Eu escrevi essa poesia muito recentemente, tá, gente? É minha. É a primeira vez que eu vou ler em público. Eu espero não pagar vexames. E depois eu queria terminar só com uma frase, tá? Ela é uma poesia grande, então eu vou te pedir para ir passando. O título dessa poesia, não sei se está para ver em cima, é Não falo de protagonistas auto-intitulados, falo de protagonistas. Não falo aqui de rostos... Perdão, deixa eu tomar uma água, gente. Até que minha voz aguentou até o final. Vamos junto, pode ir, gente? Não falo aqui de rostos nos quais pulsam, sem possibilidade de maquiagens, uma biografia de obscuridades, incoerências e opressões condensadas nos potenciais da imbecilidade humana milenar, dos que conquistam pela força. Não falo aqui da capacidade humana presente em sua natureza, de ludibriar o cerne e, através do aparente, construir mitologias sanguinárias em defesa da paz, mitologias pacíficas em defesa da violência. Não falo dos que seguem mecânicas correntes, não falo de boias humanas, não falo dos que não remam, dos que afogam-se contra a maré, que me afogam contra a sua maré, dos alienados do sentido humano de inventar caminhos. Não falo de sociais-democratas, não sociais e não democratas. Não falo de auto-instituídos poderes, de poses protagonistas, de destruidores de saberes e palavras, que transformam ideias, um dia novas, em anacrônicas farsas. Não falo dos paladinos do ódio, dos reprodutores da violência que, com ou sem fardas, da ordem como ordem, creem na repressão como braço da civilização. Não falo de esterilizados na tela, não falo de músicas monolíticas, não falo de clichês televisivos, não falo de povos sem cor. Não falo de reis e
prediletos do Senhor, do divino sem sagrado, do sagrado sem outro. Não falo aqui de produtores de florestas homogêneas, da ciência sem humanismo, da academia sem poeses, do progresso. Não falo aqui do Brasil que se diz dar certo. Não falo aqui de Brasil. Não falo de protagonistas auto-intitulados, falo de protagonistas. Falo aqui sobre os semeadores de flores, do ato de cultivar, de sementes de bem viver, frente à dureza do concreto, em duplo sentido. Falo de cores reais. Falo aqui do amor nas periferias do mundo. Falo da arte política, de energias de dor e humilhação, transmutadas em rebeldias igualitárias. Falo do texto que não cabe numa tarde de jornal. Falo do sentido civilizatório do jornalismo, ausente no jornalismo que não diz de sua barbárie. Falo de canções antes impossíveis de se crer. Falo de criação. Falo dos que não naturalizam processos humanos, daqueles que não generalizam processos particulares, dos que não se tornam universais pela força, que engrandecem a outeridade, dos que não fazem do espelho a imagem devida. Falo aqui de seres que transcendem, falo de rostos que dizem veias, de uma essência humana protagonista, de humanidade, ideia, humanidade concretista.